Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto importante, que eu acho de falar. É sobre os pensamentos que as pessoas têm quando estão passando no processo do luto. Isso desde o início que acontece o luto e com o decorrer do tempo no processo do luto. Eu acho importante falar para as pessoas que estão próximas, que querem acolher, ajudar essas pessoas que estão passando pelo processo do luto, conhecer alguns pensamentos que essas pessoas podem ter. Porque às vezes as pessoas que estão do lado podem pensar assim: nossa, a pessoa está ficando louca tendo esse pensamento, a pessoa pode estar ficando chata, pode estar ficando egoísta. Não, não é nada disso. É apenas alguns pensamentos que passam na cabeça da gente quando a gente está passando pelo processo do luto. É uma coisa natural que a pessoa pensa no início, depois, com o decorrer do tempo, vai melhorando esses pensamentos, né? Então, eu tive esses pensamentos, eu conversei com algumas pessoas falaram que coincidentemente também tiveram, mas eu não posso afirmar que todo mundo que esteja passando pelo processo do luto tenha esses pensamentos, mas eu tive, eu achei importante deixar aqui registrado para as pessoas poderem ajudar. Então vamos lá ver quais que foram. Eu anotei aqui no caderninho, tá? Porque é muita coisa. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha para lembrar, ver aqui alguns tópicos para falar para vocês. Então vamos lá. Então, no início do luto, logo que acontece, o que que a gente sente? Eu, no meu caso, gente, logo que aconteceu o luto, eu me senti anestesiada. Logo que aconteceu, que eu soube da notícia, eu me senti anestesiada, eu me senti meio abobada. Eu não acreditava que aquilo que estava acontecendo comigo que era real. Parecia que era um pesadelo, que eu ia acordar a qualquer momento, né? E eu acho que a gente pensa isso por quê? Porque na hora que acontece da notícia, pensa bem, eu no meu caso, uma semana atrás eu estava com o Eduardo do meu lado, 24 horas, e de repente eu tenho a notícia. Então, é uma coisa assim, repentina, que a pessoa está do seu lado, de repente desaparece, parece uma mágica, parece uma coisa inacreditável. Então você toma um choque naquela hora, é um choque que você toma, né? Então, por causa desse sentimento de anestesia e você fica meia boba, é isso. Outra coisa que acontece com a pessoa na primeira semana, mais ou menos um mês, você pensa que a pessoa pode entrar a qualquer momento pela sua porta. Parece loucura, mas é. Você pensa que a pessoa que você ama, que se foi, pode entrar a qualquer momento pela sua porta, né? E voltar a ser tudo como era antes. Esse sentimento não foi só comigo, não, foi com meu filho também, um dos meus filhos, que relatou também que aconteceu, que parecia que o pai ia entrar pela porta a qualquer momento e ia voltar tudo a ser do jeito que era. Outra coisa que acontece, gente, no início, você não suporta a ver nada da pessoa, nada de nada. Por exemplo, eu entrei na minha casa onde o Eduardo deixou um tênis, ficou lá. A roupa que ele estava usando ficou pendurada, né? A qual que ele estava usando. O documento ficou em cima da mesa, o óculos, documento com foto. Então eu não suportava ver nada que era dele, nada de nada, né? Então isso aconteceu comigo, sim. E outra coisa que pode acontecer, você não consegue ficar em casa. No caso aqui no apartamento, eu não conseguia ficar no apartamento. Para todo lado que eu olhava, para todo o cômodo da casa, para todos os móveis, para todos os objetos que a gente olha, a gente lembra da pessoa. Para tudo, tudo mesmo.
é só lembrança da pessoa o tempo todo, a gente chora o tempo todo, é um sofrimento assim, insuportável, insuportável. Eu quis até mudar de casa, sabe? Quando aconteceu isso com o Eduardo. Na verdade, eu pus minha casa à venda. A vontade que você tem é assim, é de sair, quando acontece, é de sair da casa, mudar para outra casa, não levar nenhum objeto, não levar nenhum móveis, nada que traga lembrança da pessoa. Isso aconteceu comigo, me deu essa vontade, mas não foi possível, porque é uma dor insuportável, um sofrimento, uma tristeza insuportável que você sente. Outra coisa que você sente, de 6 a 8 meses, foi comigo isso. Foi só choro direto, tristeza profunda, uma dor imensa, uma saudade assim que não tem tamanho. Tinha muito desespero, sentia muito desespero, muita aflição, muita vontade de ir junto com o Eduardo. Tudo no mundo perde a graça pra gente. A comida perde sabor. Eu só comia para me manter em pé, comia bem pouco, tanto é que eu emagreci 10 quilos na época, né? E você fica com uma revolta com Deus, né? Que você fala assim, por que que aconteceu isso comigo? Por que que tinha que acontecer com o Eduardo, que era uma pessoa boa? Parece que era castigo de Deus, é isso que eu pensava. Eu pensava assim, por que que não aconteceu com outra pessoa que é ruim no mundo, que faz coisa errada, porque a outra pessoa não foi embora em vez dele? Por que que a outra pessoa está doente há bastante tempo, sofrendo na cama? Por que não foi outra pessoa? Então, gente, eu devo confessar que é feio esses pensamentos, mas para ser sincero, eu tive esses pensamentos sim. Outra coisa que veio na minha cabeça que eu pensava, eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada que o Eduardo tinha morrido, que o Eduardo tinha falecido, que ele tinha feito a passagem. Daí eu me perguntava, e se eu tivesse feito alguma coisa diferente, será que ele estaria aqui comigo? Se eu tivesse feito desse jeito ou do outro jeito? Então a gente fica se questionando, gente. E isso, eu vou parar aqui para fazer uma observação. Esse sentimento de culpa que você tem que a pessoa morreu por sua causa é terrível, porque pensa bem comigo, você já está no sofrimento terrível, com uma dor profunda, com uma tristeza assim tamanha, com uma saudade, e você ainda, além desse sentimento, se sentir culpada, é muito para um ser humano, é muito, é assim, o sofrimento dobra de tamanho. E assim, eu vou falar para vocês que quem me ajudou nessa parte foi uma sobrinha minha, que na época, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas é a palavra que está vindo agora na minha cabeça. Ela tinha uma pessoa que ajudava ela emocionalmente, né, na vida dela. E ela levou meu caso para essa pessoa, e essa pessoa era tipo de uma médium, né? Que ajudava ela emocionalmente, mas era tipo de uma médium. E ela deu um livro para minha sobrinha dar para mim ler. E através desse livro que eu li, gente, eu peguei esse livro, ela falou assim para mim, a pessoa falou para você ler esse livro que você vai melhorar. Eu li esse livro num dia inteiro, eu devorei esse livro. Esse livro, mais ou menos, eu não lembro o nome, gente, desculpa, que eu dei embora o livro, mas depois eu posso ver e deixar aqui. O livro falava sobre karma e dharma. O que eu entendi é assim, gente, eu vou falar do meu jeito simples. O karma é o que a pessoa vem para passar, né, nessa vida, que é combinado antes de você chegar aqui. E o Dharma é quando você compreende, você aprende que tudo que você está passando no karma é para você evoluir espiritualmente, não é nada de castigo. E outra coisa que estava escrito no livro, assim também, que eu aprendi no curso que eu fiz de Espiritismo, nesse livro estava escrito que a pessoa, antes de vir aqui para o plano terrestre, quando a gente está lá no plano espiritual, antes de vir para cá, a gente
faz um planejamento, né, junto com os espíritos superiores, o que a gente tem que passar para melhorar espiritualmente, né, para a gente evoluir espiritualmente. Então, a gente já está sabendo que a gente vai morrer daquele jeito. Às vezes a gente até escolhe, né, como a gente vai morrer para a gente poder evoluir espiritualmente. Então, lendo aquele livro, vendo a possibilidade de que o Eduardo que escolheu morrer daquele jeito, né, de um câncer, então isso me trouxe paz de espírito, né? Então parece que eu lendo aquele livro, pelo menos eu me senti aliviada, eu pude me perdoar, né? De alguma culpa que eu poderia ter sentido de ter causado o câncer nele. E só lembrando, já falei em outros vídeos, ele quando ele teve câncer, eu cheguei a falar para ele quando ele estava aqui comigo que eu achava que ele teria tido essa doença por causa de mim, porque eu sou bipolar, né? E ele, graças a Deus, né, com toda a sua gentileza, com toda a sua espiritualidade, falou para mim: não, não é por sua culpa. O que o ser humano tem que passar, ele passa, né? E mesmo ele falando isso antes dele partir, quando ele partiu, eu fiquei com esse sentimento forte de culpa. Então, isso acontece com a pessoa que está passando pelo processo de luto. Pode acontecer, né? De sentir culpada. Então, quem está ao lado dela, né, deve falar para ela que é coisa da vida, que acontece e que não é culpa dela. É isso, vai aliviar muito a dor dela no momento. Outra coisa, gente, que eu tô vendo aqui, tá? O que pode acontecer. No início, eu não conseguia falar o nome de Eduardo, eu não conseguia falar o nome do meu marido, falar assim, Eduardo, eu chorava. Eu não conseguia falar sobre o que aconteceu, não conseguia escutar a pessoa falando o nome de Eduardo, falar sobre o fato ocorrido, eu chorava. Eu não conseguia ver foto, eu não conseguia falar sobre o assunto, eu não conseguia falar que eu era viúva, porque você, logo que acontece, tem que conversar no INSS, você tem que resolver algumas pendências, né? Que todo cidadão tem que resolver, né? Ir no banco, tirar o nome da pessoa, receber a pensão, né? Então não conseguia falar de jeito nenhum, era só lágrima, era só choro, era só sofrimento, e graças a Deus eu tive o apoio do meu filho mais novo que procurou essa documentação que eu precisava junto com a minha irmã, e a minha irmã era a minha porta-voz, aonde eu andava, isso, graças a Deus. Outra coisa que a pessoa pode sentir, você se sente incapaz, né, de continuar vivendo sem a pessoa que você tinha ao seu lado. Você se sente incapaz de continuar vivendo sem a pessoa que tinha do seu lado até o momento. Você não tem mais certeza que vai conseguir viver sem essa pessoa do seu lado. Você fica pensando, será que eu vou conseguir sair da cama todos os dias para fazer o que eu preciso? Você se sente insegura, você se sente com medo, você se sente com medo do futuro, o que te reserva, como vai ser, é isso. Outra coisa que pode passar, né, na cabeça da pessoa, no início, pode ser assim, como que eu posso falar, gente? Pode ser loucura isso, mas eu senti isso, eu conversei com outra pessoa que também sentiu. A gente não consegue ver os outros casais juntos. Olha só que absurdo. Tudo que é casal, assim, que tá junto, que tá bem, a gente olha para aquela pessoa, desculpa eu falar, parece que é um pouco de inveja. A gente fala assim, cadê meu parzinho aqui comigo? Por que eu não tô com meu par? E a gente se acha assim, injustiçada, que a outra pessoa tá com o parzinho dela e a gente não tem mais o nosso par. É isso. Parece loucura, mas sente isso sim. E também, falando nisso,
Eu conseguia, na época, conversar sobre esse assunto só com as pessoas que estavam viúvas também, igual a mim. Eu não queria mais conversar com amigas que estavam casadas, porque eu achava que, como elas não tinham passado por essa situação, não ia me entender. Então, eu preferia conversar só com quem estava viúva no momento, né? Queria saber. Eu, inclusive, teve pessoas ótimas que estavam viúva, assim, há mais tempo do que eu, né? E pôde me orientar muito. Eu agradeço por isso. Então, eu queria conversar só com quem, gente, é viúva. Então, isso acontece. E assim, gente, a gente sente vontade, isso daqui é muito importante falar, a gente sente vontade de deitar na cama e não levantar mais. Eu tinha vontade disso, mas, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu chorava muito, eu sofria muito, era tudo terrível. Mas mesmo assim, graças a Deus, eu conseguia levantar da cama. Você tem que conseguir levantar da cama, que eu falo para você que está passando pelo processo do luto. Você pode chorar, você pode ficar um pouco na cama, mas depois você tem que levantar, você tem que fazer o que precisa, nem se for se arrastando de joelho, você tem que fazer. Você tem que levantar todo dia, mesmo chorando, mesmo sofrendo, você tem que fazer. E a outra pessoa que está do lado ajudando, se vê que a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, está entrando em depressão, então vai lá, pede ajuda médica, toma remédio e faz essa pessoa, mesmo se arrastando, mesmo se ajoelhando, fazer o que precisa. É isso, não pode ficar na cama. Daí, outra coisa que pode acontecer é o seguinte: a pessoa pode não querer voltar aos lugares que ela ia com a pessoa amada que já se foi. Por exemplo, supermercado, que eu ia com o Eduardo, eu não queria voltar no mesmo. Na farmácia, que eu ia com ele, nos shoppings, nas lojas, nas escolas do meu filho. Porque, gente, a primeira ida é muito dolorida, demais, você sofre muito. Teve até um caso que eu vou ilustrar para vocês, que eu acho importante falar. Por exemplo, a minha irmã parou o carro numa determinada loja para ir, próximo da casa dela. E na pandemia, eu fui nessa loja com o Eduardo, foi a última loja que eu fui com ele, que eu tinha que comprar uma geladeira, e lá era uma loja física que era separada das outras, era mais fácil lá, entrei com ele rapidinho, escolhi a geladeira e saí. E ela me para justo nessa loja, né, que estava no início do processo do luto. Daí, assim que ela parou, que eu vi que ela parou lá, gente, o que aconteceu? Eu comecei a chorar desesperadamente, daí ela não sabia o que estava acontecendo. Daí eu expliquei para ela que era a última loja que eu fui com o Eduardo para comprar a geladeira. Daí ela entendeu. Ela falou: "Você quer que eu vou embora?" Eu falei: "Não, você entra que eu vou ficar aqui no carro." Mas eu chorei, eu olhava a loja, chorava, 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 lembrava dele. Daí passou. Então, as pessoas têm certas atitudes que a outra não entende, então, né, é bom perguntar o porquê que a pessoa tá chorando, o que ela tá sentindo, para ela desabafar, para ela falar, porque é assim mesmo que acontecem as coisas. Então é isso. Outra coisa que o pensamento que pode ter, gente, é outra coisa. No meu pensamento, eu não conseguia olhar, olha só que absurdo, eu não conseguia olhar e nem conversar com as pessoas que o Eduardo gostava de conversar. Por exemplo, ele tinha muito contato com a família dele, ele conversava sempre com a família dele. Daí era difícil conversar com a família dele. Por quê? Quando eu estava conversando com a família dele, eu falava: "Nossa, eu tô conversando, agora ele não tá mais aqui comigo para conversar." Eu não gostava, eu queria que ele estivesse ali do meu lado. Outra coisa, com os vizinhos que eles gostavam de conversar, gente, com o porteiro, com o jardineiro, enfim, todas as pessoas aqui do condomínio, amigos, eu evitava, gente, é feio falar isso, mas é verdade, eu evitava, eu falava assim, um boa tarde, bom dia, muito rapidamente, só que não precisar parar para ficar falando com a pessoa, sabe? Que eu ia lembrar nele e ia ficar triste. Então, olha só que absurdo, eu evitei as pessoas no começo
que o Eduardo gostava de conversar. Vem isso também na cabeça. É isso que acontece. Outra coisa que acontece também, gente, a gente tem vontade no início do luto de sair muito de casa, para ir para qualquer lugar, não interessa para onde, porque dentro da casa a gente só chora, a gente só sofre, a gente só fica com a dor. Então, saindo de casa, indo para outro ambiente, né, que não seja o da casa, parece que alivia a dor, alivia a saudade, né? Alivia tudo, porque na casa é só lembrança, então tinha muita vontade de sair de qualquer jeito. Agora eu vou virar o caderno aqui para continuar, gente, vendo que é muita coisa, que eu não queria esquecer de nada. Então, gente, que eu pude lembrar o que acontece no processo do luto no início é isso. Agora eu vou passar para outra coisa, como assim, passando-se mais ou menos de 8 a um ano e 4 meses, foi meu período de transição do luto, vou chamar desse jeito, de transição. Por quê? Porque nesse período de 8 meses até 1 ano e 4 meses, daí a dor, a saudade, a tristeza já se alivia. Graças a Deus, né? Com Deus tudo se alivia. Você já não chora mais como antes. Você já fica sozinho, já consegue ficar sozinho em casa. Você já consegue concordar em dar as roupas e objetos da pessoa. Você já não chora mais de ver as roupas e objetos, né? É isso. Você já consegue ver as fotos da pessoa e falar sobre o assunto e o nome da pessoa. Você já não se sente mais culpada. Você não se sente mais revoltada com Deus, né? Vou abrir um parênteses aqui, que eu acho importante falar isso. Quando acontece o luto com a gente, eu já falei em outros vídeos, mas acho importante falar isso. Parece que é castigo, né? De Deus a gente ficar sem o marido se foi, ou qualquer pessoa, eu acredito que a gente ame. Então a gente se revolta com Deus, fala, por que comigo, né? E daí, essa parte, como que eu melhorei? Foi com o tempo e foi indo no estudo de espiritismo, né? E lá no estudo do espiritismo eu aprendi tudo que acontece com o espírito, né? O que tem depois da morte, né? Como que se procede isso? E daí eu pude compreender, assim, falando rapidamente, gente, que eu aprendi, que eu já falei, mais ou menos no livro que eu li, no espiritismo, acredita-se que, e agora eu creio nisso, que a pessoa antes de vir para o plano terrestre, ela já sabe o que ela vai passar, né? Ela já escolhe para evoluir espiritualmente, né? Então, sabendo que eu mesma escolhi ficar viúva nessa época e que o Eduardo escolheu ter essa doença para ir primeiro, então Deus não tem nada com isso. A responsabilidade é toda nossa. A gente que escolheu, é isso que eu aprendi. Então, quando você vê dessa forma, a revolta com Deus acaba, né? Porque você que escolheu desse jeito para evoluir espiritualmente, é isso que aconteceu. Voltando. Então dá para você voltar aos lugares com mais alívio, né? Que você estava acostumado com seu marido. Você consegue conversar com as pessoas que ele gostava. Você já percebe que a pessoa não vai voltar mais ao seu convívio, que aconteceu é real, né? E daí você também aprende a colocar os seus pensamentos em ordem. Você percebe que a partir daquele momento você vai ter que planejar o seu futuro sozinha, sem a participação da pessoa amada do seu lado, você que vai ter que resolver tudo que vai acontecer no futuro sozinha, é isso, planejar. E daí, gente, você consegue se voltar para Deus de uma maneira bonita, intensa, verdadeira, única, profunda, né? Você começa a ter um encontro com a sua essência. Você consegue se perguntar
qual que é o seu propósito aqui na Terra, você descobre o seu propósito aqui na Terra, volta para o seu propósito, para continuar a sua missão aqui no plano terrestre, que a sua não acabou ainda, é isso. E também acontece que em tudo isso você começa a se sentir abençoada, agradecida a Deus por Deus ter permitido você viver boa parte da sua vida com essa pessoa que você amava, né? Que foi uma pessoa que te fez se sentir bem, que te fez sentir alegria e te acompanhou até aqui, na jornada, né, terrestre. E você vê que teve uma história com ela muito profunda, muito intensa, única, né? E isso fica guardado para sempre no seu coração. Você começa a ser grata por isso. E você também percebe, gente, que do jeito que ocorreu, né? O jeito que a pessoa partiu, você consegue ver que Deus teve misericórdia com a pessoa e com você. Porque no caso do Eduardo, ele teve câncer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem tanta gente que sofre por causa do câncer, né? Eu não vi o Eduardo sentir nenhuma dor. Eu não vi o Eduardo parar de comer. O Eduardo estava indo na academia, o Eduardo estava comendo, ele estava se alimentando bem, ele estava caminhando, ele não estava com dor. Então, Deus teve misericórdia comigo, com ele, que a gente não viu, ele não sofreu, eu não vi ele sofrer, meus filhos não viram ele sofrer. Então, no final das contas, a gente aprende que Deus teve misericórdia, né? Pelo fato de tudo como aconteceu, né? Que ele não sofreu e nem a gente. É isso. Outra coisa, você percebe que começa a perceber, parece loucura, né, gente? Quando acontece o fato com a gente fica meio egoísta, né? A gente fica só com o nosso ego. A gente não quer soltar do nosso ego de jeito nenhum. E daí, com o tempo, a gente percebe que isso acontece com várias pessoas, né? Com várias pessoas, de uma maneira mais, assim, cruel, mais violenta, e que não foram só um da família. Às vezes acontece fato que aconteceram várias das pessoas da família se vão e fica só aquela, né? E daí você começa a ver que tem outras pessoas também que perderam pessoas amadas, né? E que não é só você no mundo, né? Você começa a perder o seu egoísmo, a ficar longe do seu ego e ver que isso acontece com todo mundo, não é só com você. É estranho isso, mas a gente consegue perceber isso só depois de algum tempo. E assim, gente, no caso, assim, a pessoa, né, com toda a dor que ela está sentindo, a gente se torna de alguma maneira mais humana, a gente começa a ter mais empatia com as outras pessoas, a gente começa a ter mais amor pelo próximo, a gente começa através do nosso propósito de vida que a gente descobre, a gente começa a desejar, a fazer algo pelo bem do mundo, né? Para se viver num mundo melhor. E com esse ensinamento, né, com essa dor, através desse ensinamento, a gente aprende muita coisa, né? Parece loucura, mas através da dor, do sofrimento, a gente aprende a evoluir espiritualmente. É isso, a ser mais humana. Depois, né, no meu caso, né, a pessoa começa a se ocupar com alguma coisa para fazer, né? No meu caso, eu descobri o meu propósito, né? Eu queria ajudar as outras pessoas, né? Que estão passando pelo processo do luto, em agradecimento a Deus por tudo que Ele fez por mim. Então, eu comecei a fazer vídeo, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Que quando a gente, mesmo sentindo a nossa dor,
e a gente resolve ajudar o próximo, aí tem uma sabedoria de Deus que a gente mesmo é ajudada. Quando a gente, mesmo sentindo a dor, ajuda o próximo, a gente mesmo se ajuda, olha só. E isso, quando a gente consegue ajudar os outros, gente, isso não tem preço. Não tem preço. É uma satisfação, uma alegria que você sente de estar ajudando a outra pessoa que é só quem faz que consegue sentir, sabe? Então façam. Se tiver oportunidade, ajuda o próximo. E assim eu tenho vontade de falar para o mundo, gente, porque quando acontece o luto, é uma dor, é uma tristeza, é uma saudade terrível, profunda, que eu não desejo para ninguém. Então, para quem eu puder falar no mundo que essa dor que você está sentindo no momento, que com o tempo fica forte, fica firme, se apega em Deus, que isso vai passar, para quem eu puder falar hoje, eu falo, sabe? Isso que é o meu objetivo. A dor foi tanta que eu senti, a saudade, a dor, a tristeza foi tanta que eu quero gritar para todo mundo que isso fique firme, se apegue em Deus, fique forte, que passa. Deus alivia, graças a Deus, e depois você pode continuar o seu caminho em paz. É isso. E no meu caso, gente, né? Foi assim, eu fiz os vídeos, eu novamente eu tive que pensar o que eu fazia antes de conhecer o Eduardo, o que eu gostava de fazer na época antes de conhecer o Eduardo. Eu fiquei pensando, eu fiquei analisando e eu tentei recuperar o que eu gostava de fazer para mim poder retornar a viver, né? A minha jornada. Então, eu pude ver várias possibilidades. Uma delas, no meu caso, foi a dança, que eu gostava de dançar. E através da dança, me trouxe para o social de novo, a minha vida social. Eu pude retornar às minhas amizades antigas, eu pude fazer amizades novas através da dança, né? Então, cada um aí vai ter a sua o que gosta de fazer, né? Então isso me ajudou muito, eu posso falar aqui. E assim, gente, fazendo um vídeo e dançando, conversando com as pessoas, conhecendo pessoas novas, trocando as experiências, né? Daí assim a gente vai caminhando, a gente consegue se reconstruir, a gente consegue se restabelecer, a gente consegue se reestruturar, a gente consegue se reinventar, a gente consegue ressignificar, a gente consegue se transformar por dentro em uma pessoa melhor, né? E a gente pensa em ajudar as pessoas, né? Assim, e para a gente viver num mundo melhor. E a gente aprende com a dor do luto, em tudo isso, que o que realmente importa na vida da gente são as pessoas que nós amamos, que são as emoções que a gente sente, os sentimentos que a gente sente, de como a gente trata essas pessoas que nós amamos e como essas pessoas que nós amamos nos tratam. É isso, no caso, que a gente vai levar daqui, né? No caso, no final das contas, é só o amor que a gente deu para outras pessoas, resumindo, e o amor que a gente recebeu. É só isso que a gente leva, não é mais nada, né? Então, é isso, gente. Eu fiz um resumo, eu sei que o vídeo ficou um pouco grande aí, mas eu espero contribuir de alguma forma para a vida de vocês. Eu achei importante falar sobre esse assunto. Então é isso. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia, obrigada pela escuta. Espero vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos.